Meus amados irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos gratos a Deus pelo privilégio de estarmos mais uma vez na sua casa, desta feita, aqui na igreja Setor 4, em Vitória, a Igreja Assembleia de Deus, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Externamos também a nossa gratidão ao nosso amado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que nos confiou esta responsabilidade de trazer uma palavra bíblica, uma reflexão ao coração da igreja aqui que se reúne. E também quero agradecer a Deus pela vida do pastor Marcos, pastor João Marcos, homem de Deus, que juntamente com a sua família, a irmã Valdívia, aqui está a irmã Edjane, nós tivemos a oportunidade de convivermos juntos durante um período de 5 anos, aproximadamente, quase 6 anos ali na África, e depois voltamos e o pastor deu continuidade ali por um período ainda maior. Na realidade, passamos quase 7 anos ali na África do Sul, e boa parte dele foi com o pastor Marcos sendo o nosso coordenador. E aqui aproveito a oportunidade para justificar a ausência da minha esposa, que ela viria comigo. Todavia, ela, depois do culto, Altar de Deus, que é transmitido pela Rede Brasil, ela teve que atender uma demanda de família e não foi possível estar aqui conosco. E eu quero louvar a Deus porque sempre somos bem recebidos aqui pela Igreja de Vitória, e que Deus continue recompensando os irmãos em nome de Jesus. Quem diz amém? Amém. Irmãos, nós estamos no culto de missões e eu fico pesando as palavras que saem da boca do homem de Deus. E por várias vezes ele esteve falando aqui sobre um missionário em Vitória. Eu creio que uma igreja já quase centenária, né, pastor? Centenária, exatamente, 102, exatamente. Me lembrei agora do evento, o grande evento que aconteceu aqui no pátio de eventos. E uma igreja centenária, ela já tem feito um grande trabalho de evangelização no estado. E daqui tem saído frutos deste trabalho que tem atendido a obra do Senhor. Mas eu acredito que o homem de Deus, no caso, o pastor Marcos, que representa o nosso pastor neste lugar, ele, para externalizar estas palavras, por certo, há uma indicação da parte de Deus de que esta igreja, no tempo de Deus, atenda uma demanda que possivelmente surgirá no coração do pastor da igreja. E cremos que nestes dias Deus fará se cumprir promessas que foram feitas neste lugar. Se você crê, levante a mão comigo e diga amém. Amém. Meus amados, eu gostaria de voltar ao texto que foi lido como leitura oficial, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Pastor Marcos nos passou este tema e gostaríamos de ler com a igreja uma porção das Escrituras, iniciando no verso de número 1, que diz assim: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Quem pode dizer amém? Meus amados, nós fomos orientados a trazer uma palavra da parte de Deus ao coração da igreja. Nós temos aqui por título Eu te chamei. Este é o tema principal
da atividade que nós estamos meditando na conferência missionária, e hoje o nosso enfoque é falar sobre a chamada para a Europa. E eu gostaria de felicitar os irmãos que já fizeram aqui uma excelente apresentação sobre a Europa, mas em 2 ou 3 referências eu gostaria de comentar para os irmãos que a evangelização na Europa é um grande desafio para os nossos dias. Lamentavelmente, a nossa cosmovisão em relação à obra missionária está limitada pelas coisas que nos cercam. Então, o que eu quero dizer com isto? Que quando nós olhamos um negrinho, pobrezinho, morando na África, uma cuia na mão e morrendo de fome, aí nós dizemos assim: a maior necessidade está na África. Quando nós olhamos para os templos de palhas e de bambus, que são característicos da realidade socioeconômica africana, nós dizemos: a necessidade espiritual está na África. Isto ocorre por causa da influência da nossa cultura, da nossa cosmovisão, a maneira que interpretamos o mundo. Porém, eu preciso dizer aos queridos irmãos aqui presentes que, na minha pequena compreensão da necessidade espiritual, eu quero dizer em referência à necessidade espiritual. A Europa é tão hostil como o continente africano. Digo isto aos irmãos porque, por exemplo, a minha esposa tem uma amiga que a sua filha mora na Holanda. Ela viaja quase 500 quilômetros para ir à Alemanha assistir um culto, uma vez por mês. Durante os 29, 30 dias, ela fica acompanhando a Rede Brasil de comunicação. Mas os demais dias, só uma vez ela vai ao templo porque não se encontra templo. A Espanha tem mais de 8 mil municípios. Mais de 5 mil não tem um testemunho de um templo evangélico. Para os irmãos terem ideia, como o pastor já anunciou aqui, templos na Europa estão fechando. Só na Alemanha são 10 mil projetados para este ano. Na Inglaterra, existem bairros que cristãos não são bem-vindos. A lei da Sharia, que é a lei islâmica, funciona em alguns bairros de Londres, de tal maneira que a mulher tem que andar encapuzada, falando numa linguagem compreensível a todos, só com aquela telinha no olho para poder enxergar alguma coisa na rua. E caso ela esteja sem o seu véu, sem a sua burca, ela pode apanhar, ser violentada no meio da rua. E a lei inglesa não interfere nessa jurisprudência que existe dentro do contexto londrino. Haja vista, para os irmãos terem ideia, nesses últimos 20 anos, a cidade de Londres tem como prefeito um muçulmano. E agora nós temos o primeiro-ministro, um indiano, no Reino Unido. Então nós podemos ver que a realidade da evangelização neste lugar não é fácil. Por quê, irmãos? Alguns olham para a Europa pensando na neve, pensando nos prédios, na tecnologia. Mas quem se desprende do seu país para pregar o evangelho no lugar como este, ele não vai simplesmente usufruir. Obviamente que ele vai viver naquele país, então vai comer a comida dali, vai andar no carro dali, mas a realidade do campo de missões não se limita a isto. A realidade do campo de missões o alvo é alcançar vidas. E ali o pensamento de Nietzsche fica muito claro, porque Nietzsche disse que Deus morreu. E às vezes alguém desavisado pode até dizer: está vendo, Nietzsche disse que Deus morreu, mas Jesus está vivo. Aí o povo dá glória a Deus. Mas o pensamento dele é muito
evidente nos nossos dias. Porque o que ele queria dizer é o seguinte: viva a parte de Deus. Coloque Deus de lado e viva a sua vida. Então, um francês, nativo francês, se ele levar uma topada e quiser insultar aquele incidente, ele vai chamar um palavrão com Deus. Quando eles querem praguejar, quando eles querem usar termos de injúria contra alguém, eles arrumam uma maneira de colocar o nome de Jesus e os símbolos do cristianismo dentro daquele insulto. É a nação mais ateia que existe na Europa. E há projeções para que até em meados dos anos 40, nós estamos em 2024, e há propostas para que até os anos 40, idos dos anos 40, ou seja, daqui a 16 anos aproximadamente, a França se torne o primeiro país, a primeira república islâmica oficialmente na França. Da Europa, aliás, a França se torne. Então, observem que existem muitos desafios. E isto que veio ao coração do pastor João Marcos deve ser compreendido por todos nós. Hudson Taylor disse que nem todos irão ao campo de missões, mas todos nós podemos orar por missões. Nem todos que estão aqui irão ao campo de missões, mas todos nós podemos contribuir com oração, contribuir com divulgação, contribuir financeiramente em favor da obra missionária. E por certo, meu querido irmão, você se diga assim: eu não irei ao campo de missões, mas você pode fazer uma oração honesta diante de Deus. E qual é a oração honesta? Você dizer: Senhor, olha, a minha prioridade é a minha casa de campo, a minha prioridade é a minha casa de praia. Agora, já que eu não quero ir, levanta alguém e, por certo, Deus ouvirá a tua oração e alguém será levantado. Já observou, queridos pais, o pastor João Marcos, ele tem a autoridade para doutriná-los, mas eu gostaria de refletir numa pequena palavra. Os senhores observaram, os senhores pais, que quando os senhores olham para os vossos filhos, as crianças da igreja, os adolescentes da igreja, a realidade hoje é a seguinte: eu estou educando meu filho para ser juiz, para ser dentista, mas poucos estão dizendo assim: eu estou preparando o meu filho para ser homem de Deus, mulher de Deus. Eu não estou falando para ser mantido pela igreja ou para ter título. Eu estou falando para servir a Deus. Eu acredito que uma conferência missionária, ela é construída para mudar a nossa mentalidade de quê? De que fazemos da casa do Senhor um lugar de utilidade, de dizer assim: Senhor, eu venho buscar de Ti, eu venho buscar de Ti. Conferência missionária é uma conferência que nos leva a vir diante do altar e dizer: Senhor, eu não vim pedir, eu vim entregar. Está aqui a minha vida, está aqui o meu talento, está a minha história para Ti. Se os irmãos me entendem, digam amém. Apresentando isso para os senhores, eu gostaria de falar sobre esta chamada para a Europa e esta reflexão para a Europa, pensando convosco nas necessidades da obra missionária. E eu gostaria de falar para os irmãos que existem algumas necessidades. Eu quero falar da primeira necessidade para a obra missionária. A primeira necessidade que eu entendo que deve permear qualquer proposta da obra missionária se chama a chamada missionária. A necessidade de uma chamada para a obra missionária. A chamada, meus amados irmãos, deve arder no coração de cada pessoa que tem uma vocação de Deus. A chamada, a Bíblia nos mostra que a chamada ocorre de diversas formas. Assim como os meus dedos aqui cada um é diferente do outro, assim também
A chamada de Deus acontece de forma distinta. Pastor João Marcos tem uma chamada. Eu já ouvi ele contando sobre a história da chamada dele. Eu tive uma chamada. Outros irmãos aí têm uma chamada. Mas se os irmãos perceberem, cada chamada tem a sua distinção. Porém, é o mesmo Deus quem chama. Quando nós olhamos, meus queridos, para o texto em apreço, nós vemos no versículo de número 2 dizendo assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Abraão ouviu a voz de Deus. A Bíblia diz que Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Moisés estava trabalhando e ele viu a sarça ardendo e de repente uma voz bradou dizendo: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Jeremias compreendeu que fora escolhido desde o ventre da sua mãe. José teve sonhos. A Bíblia nos mostra que Samuel servia na casa, servia ao Senhor perante Eli. E ali ele ainda confundia, porque ele estava servindo a Deus, mas ainda não tinha um chamado de Deus. É interessante isso, porque ele cooperava na casa de Deus, mas ainda não conhecia a voz de Deus. E ele teve a oportunidade de ser chamado por Deus. Gideão estava malhando trigo no lagar, numa vida secular, e o anjo do Senhor observava o seu trabalho, até que a voz bradou para ele. O que eu quero dizer é que cada um desses homens que eu acabei de citar tiveram uma chamada de forma distinta, cada um de uma forma. Um por uma revelação, outro por uma visão, outro por sonho, outro ouvindo a voz de Deus, outro tendo um profeta indo ao seu encontro, outro indo um anjo ao seu encontro. Eu não sei como Deus vai te chamar, mas eu sei que Deus chama. Mas é interessante dizer aos queridos irmãos que os requisitos de Deus são diferentes dos nossos requisitos, porque a Bíblia diz que Deus não olha para o exterior como o homem faz. O homem olha para a estética, o homem analisa a linguagem, a maneira que se veste, a maneira que se aproxima. Deus analisa o interior deste homem. Deus tem uma forma específica para chamar. É interessante nós percebermos, irmãos, que em Romanos capítulo de número 9, a Bíblia diz: compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, versículo 16, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, porque isto não depende nem de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. A chamada não aparece porque eu me coloco na frente, ei, eu estou aqui. Não, não, não. A chamada não acontece porque eu me disponho pela minha habilidade, pela minha condição. Não, não. Não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para quem Deus se compadece. Ele chama quem Ele quer, quando quer, da maneira que quer e estabelece na sua vontade. Eu quero dizer aos queridos que a chamada ela parte de Deus. Agora nós precisamos de algumas características para que a chamada se cumpra. Em primeiro lugar, é necessário ter uma referência. Uma referência. E nós estamos vivendo num período que referência é algo difícil. Observe que no capítulo 13, versículo 1 diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Na igreja de Antioquia. Quem eram eles? Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Eram 5. A referência de Paulo estava ali. Ele estava em Antioquia. Para ter uma chamada de Deus, é necessário ter uma referência. Eu preciso estar no lugar. Quem é um missionário? O missionário é aquele que está na escola dominical,
Quem é o missionário? É aquele que está na campanha evangelizadora. Quem é o missionário? Eu estou apresentando aos irmãos o modelo de igreja conforme a palavra de Deus e conforme a igreja evangélica Assembleia de Deus segue. O missionário é aquele que tem uma referência e ele está no seio da igreja, ele está atuando na igreja, ele está envolvido com as atividades da igreja. Paulo tinha uma referência, ele estava na igreja que está em Antioquia. Se a igreja me entende, diga amém. Aquele que é chamado por Deus, ele também é formado por líderes locais. Ele é preciso ser formado. Observe que no capítulo 11 de Atos, o verso de número 25 diz assim: porque era homem, falando de Barnabé, versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, olha o verbo, o conduziu para Antioquia. Ei, Paulo não colocou a placa, viu? Ei, estou aqui disponível, olha aqui meu currículo. Na África do Sul, o pastor João Marcos conheceu pastores que ofereciam currículos, pedindo emprego, pedindo oportunidade para trabalhar na igreja. O modelo bíblico não é oferecer currículo, não é dizer, vem para cá. Isso aqui é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, irmãos. E me permita dizer, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus não fica ligando por aí, vem para cá que aqui tu vai ter uma posição, vem para cá que vai ter uma promoção, vem para cá, sai desse lugar aí e vem para cá. Não, a Assembleia de Deus não age desta forma. O modelo da Assembleia de Deus mostra que é o líder que vai ao encontro e conduz o obreiro para a obra do Senhor. Não é ele que fica forçando a porta, pedindo oportunidade, me permita a expressão, pastor, ficando bicudo, dizendo eu quero oportunidade. O pastor não me deu oportunidade, eu não quero servir. Deixa o Espírito de Deus te conduzir pela mão do homem de Deus, que ele sabe quando, aonde, como você será útil na obra de Deus. Se você me entende, diga amém. É por isso que no capítulo 13, o versículo de número 2, a primeira frase, o primeiro verbo que está aí, está no contínuo, servindo. O serviço aqui, do termo leitorgoi do grego, quer dizer servindo publicamente. Ei, o missionário não é um agente secreto. O missionário é um agente público da igreja. Leitorgoi é uma palavra que fala de serviço público. Aliás, é um termo secular, mas que foi empregado aqui por Lucas para dizer que eles serviam a Deus publicamente. Pastor, procura, cadê fulano? Não apareceu. Como é que ele está trabalhando? Ele é agente 007, vive escondido por aí dizendo que está trabalhando. Ninguém nunca vê ele evangelizando, nunca vê ele orando, nunca vê ele numa vigília, nunca vê ele cooperando. E depois ele diz, eu quero ser chamado, Deus tem uma obra na minha vida. Quando canta aquele hino de missões, as lágrimas descem. Mas você vai observar aqui pelas escrituras que é diferente. Eles serviam publicamente, eles estavam cooperando com os elementos de culto, oração, discipulado, evangelização, ensinando a palavra, cantando, adorando. Eles estavam envolvidos. E aí o Espírito Santo olha e diz, é este aqui que tem referência, é este que é conduzido pela liderança, é esse que está cooperando, este vai ser chamado para a obra missionária. A igreja me entende? Levante a mão e dê um glória a Jesus. Mas ainda eu gostaria de destacar um outro detalhe, especialmente porque nós estamos vivendo, pastor, me permita essa expressão, numa época que muitas pessoas estão à procura do protagonismo, querendo ser, querendo poder. E me permita aqui dizer que de vez em quando eles estão na internet e tem gente bebendo água suja em alguns canais, em alguns sites, em algumas fontes. E alguém está dizendo aí, não, porque Paulo era dono da própria chamada, ele era protagonista. Deixa eu te mostrar aqui, capítulo 14. Abre a Bíblia comigo, versículo 25. Diz assim, deixa eu ler a partir do versículo 26, para ficar mais claro aqui.
E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já havia cumprido. Veja, eles foram enviados, mas na hora de voltar, eles voltaram para a igreja de origem. Sabe por que eles voltaram? Veja o versículo de número 27. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Sabe o que foi que Paulo estava fazendo aqui? Chegou na igreja, reuniu os irmãos e ele foi prestar relatório. Sabe quem é que presta relatório? É quem está submisso. Sabe quem é que presta relatório? É quem está debaixo de orientação. É aquele que está debaixo de liderança. Quando você observa capítulo 15 e o versículo de número 41, você vai observar, versículo 40, você vai observar o que aconteceu com Paulo. Capítulo 15, versículo 40. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Segunda viagem missionária. Como é que Paulo vai? Vai recomendado. Ele vai debaixo de orientação. Ele vai debaixo de respaldo. Ele vai debaixo de direção. Meus queridos, o missionário, ele não é protagonista da sua própria história, que sai conforme a sua vontade, para onde ele quer, para fazer o que ele quer. Não. O Espírito Santo ainda brada no meio do seu povo. Eu esperava ouvir um glória a Jesus. O Espírito Santo ainda brada no meio do seu povo. O Espírito Santo ainda separa. O Espírito Santo ainda chama. Em pleno século 21, em meio a uma situação de revolução tecnológica, em meio a uma explosão econômica favorável à igreja, me permita lhe dizer nesta noite, o Espírito Santo ainda continua chamando como no passado. Ainda hoje ele diz: separai para mim Paulo, separai Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Ainda hoje Deus fala o teu nome. Ainda hoje Deus te chama para a obra que ele tem para realizar. Se você entende esta palavra, glorifique o nome do Senhor. Mas eu gostaria de fazer referência a algo que foi dito aqui pelo irmão que estava fazendo a apresentação do processional. Ele citou o texto de Atos, capítulo de número 16, e o verso de número 9. Diz assim o texto bíblico: e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia. Ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu gostaria de dizer aos queridos irmãos que a primeira necessidade se chama a necessidade da chamada divina. A segunda necessidade da obra missionária é relacionada à sensibilidade espiritual. Nestes dias precisamos de sensibilidade espiritual. Você já percebeu que a primeira vez que os missionários vão, acontece uma chamada de uma forma, mas na segunda vez que eles vão, acontecem algumas situações adversas? Em primeiro lugar, quando eles foram para a missão, na segunda vez, eles não foram debaixo de uma direção direta do Espírito Santo, mas eles foram por um desejo de manutenção da obra. Eles não estavam pensando na expansão, mas na manutenção. O texto diz no capítulo 15, versículo 36, alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Então observe que eles queriam fazer a segunda viagem como uma forma de manutenção da obra. Mas observe ainda que dentro desse contexto, Barnabé diz: vamos levar João Marcos. Paulo diz: não. E a contenda não foi pequena naquela situação, que cada um foi para um lado. Então observe que, vez por outra, vai acontecer divergências. Eles saíram. Todavia, é importante dizer aqui aos queridos irmãos, que no meio do caminho, Paulo tenta ir para a Ásia.
E ele parou na Bitínia ali, naquela região, querendo entrar para chegar na Ásia, e era impedido pelo Espírito do Senhor. Aquele impedimento era uma ação do Espírito Santo. E aí era necessário uma sensibilidade espiritual. Pastor, me permita dizer aqui, mencionar o senhor, fazendo a referência, que atualmente nós estamos com esta dificuldade. Sabe por quê? Porque quando termina uma palestra, uma palavra, uma mensagem como a de hoje, antes de sair do culto já estamos mexendo no celular. Não permitimos que a semente entre no coração para que ela possa brotar. Vocês já observaram que o nosso último contato sempre é com o celular? O primeiro contato também é com ele. Antes de dormir, damos a última olhada. Tem gente que na madrugada, ao invés de orar, vai olhar o celular se chegou alguma mensagem. Tem gente que está tão conectada com o celular que bota o interruptor perto, o carregador perto para dormir com o celular na cama. Não são 2 ou 3 experiências de pessoas que acordam com o travesseiro pegando fogo porque o celular explodiu. Isto tem acontecido frequentemente. A sensibilidade espiritual está sendo trocada pela sensibilidade pelas telas. Pessoas que estão ligadas com celular, com informações, disso e daquilo outro. É necessário desenvolver uma sensibilidade espiritual para dizer: Espírito Santo, o que é que tu queres para a minha vida? Espírito Santo, como é que tu queres conduzir a minha história? Abra a Bíblia rapidamente na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Eu gostaria de mostrar algo aos irmãos. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4. Texto bíblico diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Repita comigo: Deus quer. Diga com alegria: Deus quer que todos os homens se salvem. Esta é a proposta de Deus. Ei, qual é a vontade de Deus? Deus quer que todos os homens se salvem. Qual é a vontade de Deus? Deus quer que todos os homens se salvem. E aí eu pergunto: será que nós estamos alinhando a nossa vontade com a vontade de Deus? Será que nossa vontade está submissa à vontade de Deus? Olha, Deus, se a tua vontade é a salvação de todos os homens, como é que o meu curso universitário vai se alinhar com a tua vontade? Como é que os planos da minha vida vai se alinhar com a tua vontade? Você observe que a sensibilidade espiritual vai nos fazer submeter os nossos projetos, os nossos planos, as nossas vontades. Ei, me permita olhar aqui para os jovens desta igreja e dizer o seguinte: Deus influencia até a pessoa com quem você pensa em namorar. Sabe por quê? Porque aquela pessoa deve estar conectada também com a vontade de Deus. Se Deus tem um plano para você, Ele vai enviar uma pessoa igualmente dentro daquele projeto para que você possa cumprir o plano de Deus. Para isto é necessário uma sensibilidade espiritual. Eu creio que Deus quer usar cada um de nós aqui para vidas serem salvas. Eu não duvido que Deus pode levantar aqui veterinário, juízes, advogados, motorista de aplicativo. Não sei qual é a profissão que Deus vai te dar, mas a profissão que Ele vai te dar é para que vidas sejam salvas. Ei, Deus te leva para uma graduação, para uma pós-graduação, para um doutorado, até mesmo fora do Brasil, fazendo intercâmbio. É porque lá do outro lado tem alguém que precisa ouvir o Evangelho. Então Deus leva um estudante brasileiro para fazer mestrado fora. Não é por causa do teu diploma, não é por causa da vaidade do teu ego, é porque Ele quer que vidas sejam salvas. Então Ele sopra o vento e faz conforme a sua vontade. Sensibilidade espiritual. Sensibilidade espiritual para entender a direção de Deus
nos nossos dias. Eu quero dizer à igreja nesta noite, nós precisamos de ser sensíveis à voz de Deus. Eu quero concluir esta reflexão citando o último texto nesta noite, falando da necessidade. Primeiro, necessidade de uma chamada. Segundo, necessidade de uma sensibilidade espiritual. Terceiro, necessidade de alcançar os perdidos. E aqui eu quero concluir lendo o texto que está em Romanos. Abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo de número 1. Romanos capítulo de número 1. E o verso de número 14 e 15, que diz assim: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Será que você pode dizer, eu sou devedor? Era assim que Paulo se sentia. Ele se sentia em débito. Quando ele via alguém que não era crente em Cristo, ele dizia, eu estou devendo, eu preciso pregar para ele. Agora veja o versículo de número 15. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Paulo disse, estou pronto. Será que nesta noite você pode dizer, estou pronto? Será que você pode dizer isto? Eu não estou falando aqui de um preparo acadêmico só. Eu não estou falando de um preparo de alguém dizer assim, eu já estou pronto que não preciso nem ler a Bíblia. Não, não estou falando disso. Todos nós precisamos cada dia mais estudar mais a Bíblia, orar mais, buscar mais, jejuar mais, se humilhar mais. A igreja está entendendo? Mas o que eu quero falar aqui sobre prontidão é disponibilidade. Se tornar disponível. Será que nesta noite nós podemos dizer ao Espírito Santo, eu estou disponível? Será que nesta noite nós podemos dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Será que nesta noite de conferência nós podemos fechar esta mensagem com o nosso coração quebrantado diante de Deus, dizendo, Senhor, eu não sei como, eu não sei para onde, eu não sei de que forma, mas a minha vida está nas tuas mãos. Será que nesta noite nós podemos colocar a nossa vida à disposição de Deus? Será que podemos tomar uma postura radical diante de Deus? De dizer, Senhor, eu coloco diante de Ti as minhas propriedades, as minhas prioridades, os meus diplomas, as minhas conquistas. O que foi que Paulo disse aos Coríntios? Eu não tenho a minha vida por preciosa. Em outras palavras, tudo que eu tenho, eu coloco diante de Deus. Nesta noite eu sinto um convite do Espírito Santo para a minha vida e para a tua vida, dizendo, coloca a tua vida à disposição. Ele tem uma direção para a tua história, Ele tem uma forma de usar a tua vida, Ele tem Ele tem uma direção para você, Ele tem algo para você. Nesta noite, numa noite missionária, nós não viemos aqui falar de emprego, não viemos trazer solução para a família que está em divórcio, não. Nós viemos aqui com uma palavra da parte de Deus, dizendo, entrega a tua vida. Deus deseja usar a tua vida aqui, ali e além. Deus quer usar vidas. Nesta noite Ele requer vidas. As ofertas financeiras já foram dadas, mas será que nesta noite você pode transcender as ofertas financeiras e dizer, Deus, eu não quero dar moedas, eu não quero dar dinheiro, eu não quero fazer pix, eu quero entregar a minha vida para a glória do teu nome. Por certo, meus queridos,
Fazendo assim, o Espírito Santo fará grandiosas coisas em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pastor, nos convida de pé neste momento. Glória a Deus. Pastor, nos convida de pé neste momento para fazer uma oração. Mas pastor, me permita, eu não gostaria de chamar à frente não. Geralmente a gente conclui esses eventos chamando para frente, não é? Mas eu não gostaria de chamar para frente. Aí onde você está, faça uma entrega a Deus. Deus te viu quando o homem não te viu. Deus te chamou quando o homem ainda não te conhecia. Deus falou de um projeto aonde ninguém presente aqui sabia o que Deus tinha na tua história. E este Deus hoje renova aliança contigo. Será que tu podes rasgar o teu coração diante de Deus nesta noite? Sabe por que o Espírito Santo me posiciona desta maneira? Porque tem alguém que fica questionando: será que eu vou ser visto? Será que eu vou ser chamado? É Deus quem chama, e Ele coloca no coração do seu servo. Este mesmo Deus quer ter uma aliança contigo e com a liderança da igreja. Fala contigo: eu sou o Deus do renovo, eu sou o Deus da aliança. Ele é o Deus que chama. Ele ainda faz florescer a vara de Arão. Alguém tenta impedir, alguém tenta colocar as mãos, alguém tenta dizer que não, mas há um Deus que confirma a chamada com sinais. Levanta a tua mão e adora ao Senhor nesta noite. Levanta a tua mão e glorifica a Deus nesta noite. O Deus que confirma a chamada com sinais está aqui. Você não precisa colocar na internet que tem chamada. Você não precisa escrever carta dizendo que tem chamada. Você não precisa usar de estratégia falando para alguém da tua chamada. É Deus que revela. É Deus quem mostra. É Deus que respalda com sinais. Espírito Santo de Deus, nesta noite pregamos a tua palavra debaixo da tua direção, debaixo da tua orientação. Espírito de Deus, tu és o Deus que chamaste Abraão, Isaque e Jacó. Tu és o Deus que chamou Jeremias desde o ventre. Tu és o Deus que chamou Isaías na solidão. Tu és o Deus que chamou Neemias enquanto ele trabalhava secularmente. Tu chamaste Gideão. Tu és o mesmo Deus. Chama quem tu tens para chamar. Renova nesta noite a chamada. Sopra Espírito, sopra o teu Espírito neste lugar. Tira a poeira de cima da chamada e confirma aquele teu servo que pensa em enterrar a chamada, aquela tua serva que por algum motivo não quer continuar. Renova, cura os corações, dá experiência nova, Espírito Santo, nesta noite, é no nome de Jesus.
É no nome de Jesus que nós te pedimos experiência nova, sinais. A unção ainda faz a diferença. Em nome de Jesus, a unção faz a diferença. A unção faz a diferença. Unge a palavra, unge os louvores, unge as decisões. Unge nesta noite, da estratégia nova. A tua unção ainda faz a diferença, Pai. Nós cremos, nós oramos, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus.